E a gente já começa o nosso programa destacando que a Polícia Federal faz operação aí contra a fraude em aposentadorias do INSS. Mais uma fase da operação sem desconto. E nós estaremos destacando para você, então, essa notícia, né, que pegou aí o povo brasileiro de surpresa, né, para alegria para uns, tristeza para outros. A Polícia Federal e também a Controladoria Geral da União deflagraram, na manhã desta quarta-feira, dia 27, uma nova fase da operação que investiga os descontos indevidos em aposentadorias e também em pensões do INSS. Ao todo, são cumpridos 31 mandados de busca e apreensão e 8 medidas cautelares nos estados de Pernambuco, São Paulo, Paraíba e também no Distrito Federal. As fraudes foram denunciadas pelo portal de notícias Metrópolis. As ordens judiciais foram expedidas pelo ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal, STF. Segundo os investigadores, a ação tem como foco aprofundar apurações sobre possíveis ligações entre investigados e organizações criminosas envolvidas em fraudes contra beneficiários do INSS. A operação também busca esclarecer suspeitas de ocultação e dilapidação patrimonial, estratégia usada para esconder bens e dificultar eventual bloqueio de valores obtidos de forma ilegal. As investigações apontam esquema de descontos não autorizados aplicados diretamente em aposentadorias e pensões. A suspeita é que entidades e empresas realizavam cobranças indevidas sem consentimento dos beneficiários. Durante a ação, os policiais apreenderam documentos, equipamentos eletrônicos e materiais que serão analisados para identificar o fluxo financeiro do esquema e a participação de novos envolvidos. E o povo brasileiro quer saber. Nós, um dia, vamos olhar para tudo isso e vamos dizer: a justiça foi cumprida. Nós estamos vendo aí aposentados, pensionistas, pessoas doentes em cima de uma cama que foram roubadas por pessoas que de uma certa forma ostentam patrimônio. E você imagina, presidente de sindicato, dono aí de empresas, né, que faziam financiamento, que faziam esses descontos indevidos, proprietários aí de casas, verdadeiras mansões, verdadeiros palácios, e ainda ostentando relógios, vinhos caros, ostentando carrões, tudo com o dinheiro do aposentado, do pensionista. Isso daqui é vergonhoso. Isso daqui é o puro suco do Brasil corrupto. Isso é o puro suco de um Brasil envolvido, mergulhado no lamaçal de podridão, de corrupção. Então, parabéns ao ministro André Mendonça, parabéns à Polícia Federal por mais uma operação contra a fraude em aposentadorias do INSS, mais uma fase da operação sem desconto. E olha essa notícia que a Veja divulgou durante essa semana. Investigações do INSS avançam em torno de Lulinha, o filho de Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente do Brasil, e elevam a tensão no Palácio do Planalto. Do ponto de vista, Robson Bonin afirma que a apuração da Polícia Federal preocupa o presidente Lula e pode transformar em novo foco de desgaste político para o governo. Tem vídeo para quem está comigo me acompanhando no canal do YouTube, na rádio, vai chegar o áudio, vai chegar bem legal o áudio aí. Então vamos acompanhar
a reportagem da revista Veja, aqui no nosso Jornal da Terra. A Polícia Federal encontrou mensagens comprometedoras de Lulinha, o filho de Lula, com investigados pelas fraudes bilionárias no INSS. Essa apuração avança em sigilo, mas há suspeitas de uma possível interferência indevida no trabalho dos investigadores. Depois de meses analisando quebras de sigilo e provas colhidas na investigação das fraudes do INSS, a Polícia Federal colheu o depoimento da empresária Roberta Luchinger. Ela ficou conhecida por ser amiga de Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente da República. A empresária apresentou uma história inverídica diante dos fatos já colhidos pelos investigadores do escândalo do INSS. A Polícia Federal encontrou mensagens comprometedoras de Lulinha, o filho de... Muito bem, então, para você acompanhando o nosso programa, reportagem lá da revista Veja. Ai, 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 minha gente. Olha que notícia bombástica, né? O entorno, a Polícia Federal encontrou mensagens diretas de Lulinha com investigados do INSS. Está tudo sob sigilo, como nós estávamos falando, né? A gente começou o nosso programa falando disso. Eu espero que um dia, né, esse Brasil possa ser passado a limpo, que eu, você, nós tenhamos esta... sabe a certeza que a justiça foi cumprida? Porque hoje a gente olha para ricos, a gente olha para figurões, políticos, o crime, né? Aí, de colarinho branco, parece que nunca é punido nesse país. É tanta brecha na lei, recorre disso, recorre daquilo, e vai para lá, vem para cá, e a gente fica nessa sensação de impunidade. Independente se é filho de presidente, independente quem é, independente de quem seja, tem que pagar pelos seus crimes, se assim cometeram, né? Então a gente fica do lado de cá numa ansiedade tremenda. Eu imagino você que está acompanhando tudo isso, né? Você que, assim como eu, paga os impostos, paga as taxas, paga tudo que tem que se pagar para poder não ter problema tanto fiscal, tanto criminal com ninguém. E a gente vive esperando o dia que nós vamos olhar para esta nação e vamos sentir orgulho das nossas instituições e vamos olhar, realmente, a Polícia Federal fez o trabalho, o STF fez o trabalho, quem é inocente ficou provado, quem é culpado também ficou provado e está pagando pelos seus crimes. Você acompanhando aqui o nosso Jornal da Terra pelo horário de Rondônia, 7h13. Bom dia para você! Ação conjunta da PRF de Rondônia, a Receita Federal e a Polícia Civil resultou na apreensão de 600 quilos de cocaína em Vilhena. Presta atenção que é mais uma notícia que a gente dá com muito orgulho, com muito carinho aqui, porque vê o narcotráfico tomando prejuízo. Isso é uma notícia muito boa. O material ilícito era transportado em suposta carga de suplementos alimentares. A ação realizada entre a Polícia Rodoviária Federal, a PRF em Rondônia, a Receita Federal e o Departamento de Narcóticos da Polícia Civil de Rondônia, o DENARC, deflagraram no último sábado, dia 23, e resultou na apreensão de 600 quilos da substância análoga à cocaína no município de Vilhena. A ação ocorreu por volta de meio-dia no quilômetro 1 da BR-364, quando a equipe da PRF, em razão de indicativo decorrente de análise de risco, realizou a abordagem a um veículo que transportava suplemento, uma carga de suplementos alimentares. Aprofundadas averiguações, uma realizada a narcoteste, constatou-se o resultado positivo para a substância com características análogas à cocaína. Não foram informados a origem e também nem o destino da droga. Conforme a nota fiscal das embalagens dos suplementos, apreenderam-se 600 quilos da substância ilícita. Diante dos fatos, o veículo e a carga foram encaminhadas pela equipe da Polícia Civil, a Unisp de Vilhena, para a adoção das medidas cabíveis e a formalização do procedimento
flagrancial. Tá, então a reportagem lá da Folha do Sul Online, destacando então essa ação conjunta, 600 quilos de cocaína. Mais uma vez, parabéns à Polícia Rodoviária Federal de Rondônia, à Receita Federal e também à Polícia Civil. A polícia no estado de Rondônia não está para brincadeira. A polícia do estado de Rondônia não está para passar a mão na cabeça de bandido. E a gente segue por aqui destacando o nosso Jornal da Terra, recebendo você com todo carinho, você que já sintoniza a nossa programação, onde você estiver com a gente, sejam bem-vindos, você nos 4 cantos aqui do Cone Sul, você também com a gente no Brasil e no mundo, através do nosso canal no YouTube, Terra FM TV, o nosso Jornal da Terra está ao vivo, e você que está comigo, vai deixando o seu like, vai compartilhando e levando para frente aqui todo o nosso conteúdo. Senador Bagatoli cobra providências da nova 364 sobre a estrutura que tem bloqueado o acesso na linha Boa Esperança em Candeias do Jamari. Presta atenção que nós vamos falar agora do nosso senador Jaime Bagatoli. A instalação de uma barreira metálica pela concessionária Nova 364 tem causado revolta e também prejuízos às famílias da linha Boa Esperança em Candeias do Jamari. A estrada conhecida como antiga linha Zé Guedes agora tem o seu acesso à BR-364 fechado pela instalação de um guarda-rei ou guarda-corpo que, na prática, tem impedido o ir e vir de mais de 100 famílias e o transporte de produtos agrícolas da região e até mesmo o acesso a mantimentos básicos pelos moradores. Olha que situação. Ciente disso, o senador Jaime Bagatoli, do PL, protocolou um pedido legislativo cobrando urgência uma providência da concessionária contra a instalação da estrutura. O que ouvimos dos moradores é que esse fechamento aconteceu porque a Nova 364 tem suspeitado de que motoristas estão usando a linha para desviar do pedágio. Só que esse desvio, segundo as famílias, é inviável devido às condições dessa estrada e os custos que isso teria ao próprio usuário. Por isso, eu cobrei da concessionária uma série de pontos que deveriam ter sido esclarecidos antes de terem instalado essa estrutura, foi o que explicou então o senador Jaime Bagatoli. As medidas sugeridas, em resumo, o Bagatoli cobrou que a concessionária apresente a fundamentação técnica e estudos que justifiquem a instalação da estrutura. Em outro ponto, o senador também cobra se a concessionária garantiu alternativas de acesso às famílias e às atividades dos produtores rurais. Ô, gente, a gente vai lendo a matéria, vai destacando aqui para você e vai te dando uma revolta, até mesmo antes de você concluir todas as informações, não é? Mas vou deixar o comentário para o final. Além disso, o senador também quer saber se a medida consta a ciência ou determinação da ANTT e do DENIT, da Polícia Rodoviária Federal e do próprio município de Candeias do Jamari. Por fim, Bagatoli solicita uma reunião técnica o quanto antes com representantes da Nova 364, da comunidade local, da Prefeitura e a Câmara Municipal de Candeias do Jamari, além dos órgãos competentes, para que discutam uma solução urgente com uma possível reabertura do acesso. Se isso não for contornado, vamos ter uma série de prejuízos sobre toda a comunidade rural que já estava ali antes dessa concessão chegar. São episódios assim que provam que a nossa concessão precisa ser revista urgentemente, concluiu o senador. Pessoal, deixa eu falar um negócio aqui para você. Você imagina que a concessionária, simplesmente por entender, por acreditar que alguém estava usando esta linha, a linha chamada Boa Esperança, em Candeias do Jamari, para poder furar o radar, ou seja, para utilizar como desvio. Aí a concessionária simplesmente vai lá e coloca um guarda-rei, ou guarda-corpo, que e fecha o acesso da linha a BR-364. Olha que loucura nós estamos vivendo. E o direito de ir e vir?
E a produção rural desta linha? Ah, desvia, passa por outro lugar. Ué? Meu Deus do céu, gente. Até quando a gente vai estar aqui noticiando todo tipo de notícia negativa a respeito dessa nova 364, que é a concessionária que cuida da BR-364, cuida desse jeito, fechando o acesso? Imagina, aí eu vou lá para a linha Boa Esperança, aí tu pega a BR-364, aí quando chega no quilômetro certo, né, você, vou entrar na linha. Cadê a saída para a linha? Não existe mais. Existe agora um guarda-rei. Caracas, meu. Sem contar que a BR-364, nesse ponto em Cujubim, né, ali tem o Free Flow, que é esse, registra, né, a tua passagem por ali, e depois você tem que entrar no site ou no aplicativo e fazer o pagamento aí da tarifa, R$37 aproximadamente. Lembrando que a rodovia no sistema, nem é a única rodovia, mas no sistema Anchieta Imigrantes, para quem desce a serra no sentido litoral, entre São Paulo e o litoral paulista, você paga R$38, é o pedágio mais caro do Brasil. E a BR-364? Do jeito que eu e você, do jeito que nós conhecemos. Faltando a estrutura, faltando aí todo tipo de investimento, tem, por uma diferença de centavos, o pedágio mais caro do Brasil. Entre, né, o segundo mais caro do Brasil. Você pode pesquisar. Pode pesquisar. E se você for comparar o sistema Anchieta Imigrantes, aí a gente, né, não existe nem comparação. Para você ter uma ideia, em determinados trechos da rodovia dos imigrantes, você tem 5 pistas subindo, 5 pistas descendo, e em determinados pontos você tem 6 pistas subindo a serra e 6 pistas descendo a serra. Sem contar que o teu acesso à cidade de Santos, você não paga a balsa para quem vem de São Paulo, passa por Santos e vai sentido ao Guarujá, por exemplo. Então você tem túneis gigantescos, várias pistas, acesso à balsa, você não paga a balsa. E a BR-364? Uma diferençazinha de centavos. E a concessionária? Fechando o acesso da população para a linha Boa Esperança, isso no município de Candeias do Jamari. Parabéns ao senador Jaime Bagatoli pela atitude de lutar por esse povo. Parabéns aí, então, ao nosso querido senador Jaime Bagatoli. E vamos falar de coisa boa, né? Não falar só de coisa ruim, não, mas vamos falar de coisa boa. E coisa boa é com Atacadão Motopeças, onde você encontra tudo em peças, acessórios, tudo para a sua moto. É com nossos amigos do Atacadão Motopeças, esperando por você. Exatamente, a maior e mais completa loja da região, onde você encontra tudo para a sua moto em um só lugar. Preço de atacado direto para você. Mais de 15 anos em Vilhena. Peças, acessórios, pneus, capacetes, linha completa de carenagens e muito mais. Seja para a sua Honda, para a sua moto Yamaha, Suzuki e outras marcas. Lá no Atacadão Motopeças você encontra tudo. Trabalhamos com as melhores marcas e preços justos para você economizar sem abrir mão da qualidade. Atacadão Motopeças. Você pilota, a gente tem a peças. A gente tem a peça. No Atacadão Motopeças você encontra também uma linha completa de scooters e bikes elétricas, veículos que não necessitam de CNH e nem emplacamento, com parcelamento em até 15 vezes sem juros. Corra para o Atacadão Motopeças. São 3 lojas para melhor lhe atender. Loja 1, na Avenida Marechal Rondon, próximo ao ponto de táxi em Vilhena. Loja 2, na Avenida Paraná, em frente à Escola Ivete Brustolin, em Vilhena. E loja 3, aqui em Cerejeiras, na Avenida Integração Nacional, próximo ao semáforo.
Corra e fale com os nossos amigos do Atacadão Motopeças, esperando por você. Tem o WhatsApp, tá bom? Anota aí o WhatsApp, 993568110. Bem facinho, 993568110. Mais uma vez, vou repetir para você, 993568110. É bem facinho para você fazer economia e lá você encontra, né? Todo tipo de peça que você precisa aí para cuidar muito bem da sua moto. Seja qual for a marca, você encontra tudo no Atacadão Motopeças. 7h26, aquele bom dia especial para você. Continuamos aqui com o nosso Jornal da Terra. Presta atenção nessa notícia. Para quem está me acompanhando no YouTube, a notícia já está na tela. A Justiça bloqueia 48 milhões e 1.611 cabeças de gado em operação do Ministério Público de Rondônia contra lavagem de dinheiro. Bloqueios patrimoniais superiores a 48 milhões, apreensão de maquinários, restrições sobre imóveis e constrição de 1.611 cabeças de gado foram parte das medidas autorizadas pela Justiça durante a Operação Labirinto de Bronze, deflagrada na terça-feira, dia 26, pelo Ministério Público de Rondônia, por meio do GAECO. A operação cumpre mandados de prisão, busca e apreensão e medidas securatórias patrimoniais em Ariquemes, Cujubim e também em Porto Velho, dentro de uma investigação que apura a prática de lavagem de dinheiro. Segundo o Ministério Público de Rondônia, a apuração surgiu a partir de um procedimento investigatório criminal instaurado para investigar a existência de uma milícia privada suspeita de utilizar empresas e terceiros para ocultar patrimônio e dissimular a origem de valores ilícitos. As investigações identificaram movimentações financeiras incompatíveis com a capacidade econômica formal dos investigados, além da utilização de uma empresa de terraplanagem para a circulação de recursos. Também foram encontrados indícios de ocultação patrimonial rural. Além da ocultação de patrimônio rural, veículos semoventes registrados em nome de terceiros. O Ministério Público de Rondônia informou que o grupo teria mantido atividades mesmo durante o período em que um dos principais investigados estava foragido da justiça. Conforme a investigação, ele possui histórico de crimes violentos e repetidas fugas em outras operações. Ao todo foram cumpridos 7 mandados. Ao todo foram cumpridos 7 mandados de busca e apreensão em residências, propriedades rurais e empresas ligadas aos investigados nos municípios envolvidos na operação. As medidas patrimoniais autorizadas pela Justiça incluem bloqueio de valores, restrições de circulação, transferências de veículos, sequestro de imóveis, indisponibilidade de cotas empresariais, apreensão de maquinários e restrições sobre o rebanho bovino registrado em nome dos investigados. De acordo com o Ministério Público de Rondônia, as medidas atingem valores superiores a 48 milhões, incluindo bloqueios financeiros, indisponibilidade de imóveis, apreensão de veículos e constrição de 1.611 cabeças de gados bovinos localizados em propriedades rurais investigadas em imóveis na região de Cujubim. Olha só, minha gente, que situação, hein? Parabéns, então, ao Ministério Público de Rondônia, que fez uma mega operação, hein? 1.611 cabeças de gado que foram, né, aí, essa palavra, ela diz aqui constrição de 1.611 cabeças de gado bovino, né? É muito legal isso, né? Eu não vou citar, né, a fonte, mas tem uma galera que complica a comunicação.
Não é isso? Por favor, minha gente. Eu acho que a comunicação ela deve ser leve, né? Meu Deus do céu, gente. Vamos lá, então. Então seria uma espécie de confisco, né? De confiscar. E cabeças de gado bovino, né? A comunicação, né, de parabéns, não é isso? Meu Deus do céu, gente. Mas de toda forma, não tirando o foco da notícia, Justiça bloqueou então 48 milhões, 1.611 cabeças de gado em operação do Ministério Público de Rondônia contra a lavagem de dinheiro. Então, estão bloqueados então esses 48 milhões, essas 1.611 cabeças de gado, e parabéns ao Ministério Público de Rondônia, que fez então essa operação. Parabéns aí ao GAECO e também parabéns aí então às polícias do estado e o Ministério Público de Rondônia. 7h31, a gente tem um breve intervalo na rádio, voltamos na sequência. E para você que está me acompanhando no canal do YouTube, continue aqui com a gente, é rapidinho o intervalo na rádio, tem conteúdo exclusivo para quem está com a gente nos acompanhando no canal do YouTube. Rapidinho o intervalo, a gente volta já. Você está ouvindo Jornal da Terra. Muito bem, já estamos de volta aqui com o nosso Jornal da Terra, né? Mas na verdade, para você que está no YouTube, a gente nem foi, não é? A gente nem foi. A gente continua por aqui com você que está nos acompanhando onde você estiver com a gente, beleza? Presta atenção, o STF acabou com a aposentadoria para juízes condenados por crimes graves. A decisão da primeira turma abre caminho para que magistrados passam a perder o cargo e a remuneração em determinados casos. Imagina, se você comete crime, você é juiz. Aí você comete um crime. Sabe qual é o castigo? É você receber uma aposentadoria compulsória. Ou seja, imagina, se você é um magistrado com 40 anos de idade, aí comete um crime, aí, sabe qual é o castigo? Vai para casa descansar. Sério. E o salário? Continua recebendo. Meu Deus do céu. Vamos acompanhar aqui, para você ligado com a gente, a reação aí de uma reportagem lá da CNN, que nós estaremos destacando aqui no nosso Jornal da Terra. Estamos de volta, mais um tema para debate por aqui. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiu pelo fim da aposentadoria compulsória remunerada como penalidade máxima aos juízes. Os ministros negaram o recurso apresentado pela Procuradoria-Geral da República contra a decisão do ministro Flávio Dino. No agravo enviado à Suprema Corte, a PGR afirmava que a tese se tratava de uma interpretação inédita. Em março deste ano, vamos lembrar, Dino determinou que a perda do cargo seja a punição máxima aplicada a magistrados em casos de infrações graves. A aposentadoria compulsória era alvo de críticas por afastar magistrados das funções, mantendo o pagamento de remuneração proporcional ao tempo de serviço. Vamos voltar ao debate. Cardoso, o fim de salários a juízes punidos reverte uma imagem contestada, fragilizada nos últimos meses do STF? A decisão que o STF toma nessa matéria é corretíssima, tanto do ponto de vista da questão jurídica, como também da apreciação que a sociedade faz sobre o tema. De fato, com a reforma da Previdência e outras situações, ficou cada vez mais consolidado que a aposentadoria não é forma de punição. Aliás, sempre me pareceu um descompasso dizer que alguém vai ser punido e vai ser aposentado. Por quê? Porque ele fica inativo e ganhando proventos, né? Imagine alguém que já não se aposentou no tempo, aposentadoria voluntária, comete um delito grave e recebe a sanção de ficar aposentado, recebendo um salário proporcional, que no caso a proporção é o salário integral dele. Os vencimentos, os subsídios são integrais. Ou seja, é absurdo uma punição implicar numa pessoa ficar aposentada, como se fosse umas férias de castigo, né? Isso é absolutamente absurdo. Acho, pessoalmente, que a aposentadoria no direito brasileiro, como disse o Supremo Tribunal Federal, não tem esse conteúdo punitivo.
A lei não pode emprestar esse conteúdo quando a Constituição aponta a aposentadoria como uma outra situação não punitiva, que pode ser voluntária, pode ser compulsória, pode ser por invalidez, etc. Ou seja, são esses casos que a Constituição coloca como motivos para a aposentadoria, não a punição. Essa lei, a legislação que tratava disso, está em absoluto descompasso com a realidade. E acho que a Procuradoria-Geral da República, quando diz que a interpretação é inovadora, simplesmente ignora que essa questão não foi suscitada, ao que sei, anteriormente na Suprema Corte. E, portanto, tem que se interpretar inovadoramente a questão que inovadora é, do ponto de vista do seu debate a partir das mudanças constitucionais que foram feitas. Então, o Supremo andou muito bem. Está certo que vai ter gente que vai discordar, você vai ter escrito corporativo dizendo que o Supremo andou mal, né? Você tem gente dizendo que o Supremo, quando está revendo os penduricalhos dos magistrados, anda mal. Então não é impossível você ter um consenso em relação a isso. Aqueles que defendem o golpe de Estado, dizendo que o golpe não foi golpe do dia 8 de janeiro, acham que o Supremo extrapolou ao condenar as pessoas que tentaram derrubar a democracia no Brasil, derrubar o Estado de Direito. Veja, isso é uma questão que a vida coloca. Agora, do ponto de vista jurídico e democrático, a meu ver, o Supremo andou muito bem ao decidir esta questão. É inaceitável esse tipo de privilégio para magistrados, quando todos os demais agentes públicos não têm essa mesma situação. Não há como se justificar essa situação específica para a magistratura, quando, na verdade, a Constituição é clara em nenhum momento da base constitucional para que se entenda que a aposentadoria é uma forma de sanção. É contra a lógica, contra o bom senso, contra a Constituição, um privilégio indevido. Então, andou muito bem. Muito bem, vamos retornar lá na rádio, então? Vamos dar sequência lá na rádio, para você que está ligado aqui com a gente, nos acompanhando, onde você estiver com a gente. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado, então, pela sua audiência aqui no nosso Jornal da Terra.